Pessoal, eu quero trazer mais um tema aqui da nossa pauta de terça-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou que o presidente Lula seja mais radical a ponto de afastar os ministros que não cumprissem com as decisões tomadas pelo núcleo político do governo. O presidente da Câmara também fez críticas indiretas ao ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, ao tratar da distribuição de recursos aos estados. Isso porque a primeira distribuição, segundo ele, privilegiou estados de ministros do governo, como Mato Grosso, no caso do ministro da Agricultura. O que vocês estão enxergando que está acontecendo aí? Lira vai lá e leva para frente debates que são muito importantes para o governo, como a reforma tributária, por exemplo, e praticamente compra essa ideia e faz toda a articulação. Aí agora está se esperando a possibilidade de uma mini reforma ministerial que, por enquanto, está meio adormecida. É uma cobrança que Lira está fazendo agora o governo? E aí? Cadê? Hein, Alangani? Tá fazendo essa cobrança. Houve um acordo durante a PEC de transição, de liberação de emendas, inclusive as emendas daquilo que ficou conhecido como orçamento secreto, onde o Supremo Tribunal Federal congelou essas emendas e essas emendas ficaram a cargo do governo federal para os ministérios. No entanto, o governo federal foi conivente e aceitou este acordo com as lideranças do Congresso na liberação dessas emendas, inclusive o que era o orçamento secreto que ficou congelado. O ponto é, o governo não estava cumprindo este acordo. A gente pode entrar aqui no mérito se era justo ou não esse tipo de acordo, se é capitalismo de extorsão, como o Piperno gosta de mencionar, enfim. Mas o ponto é, o governo fez um acordo, as emendas não estavam chegando, chegavam a conta-gotas e não passava nada. A partir do momento que o governo ele liga a impressora, a emenda Pix e começa a liberar emendas, coincidentemente as reformas começam a passar, como foi o voto de qualidade do CARF, como também foi a reforma tributária e passou de uma maneira acachapante. Então, o que o Lira está cobrando é o seguinte: respeite aquele acordo que você fez comigo lá atrás e eu quero que essas emendas cheguem mais rápidas e não apenas para ministérios ligados à base do governo, que foi o Ministério das Cidades ou o Ministério da Agricultura do PSD. O Piperno, quando o Lira fala que quer que Lula afaste quem não está cumprindo acordo, que tipo de briga que ele estaria comprando nesse momento? O Lira está parecendo... Parece até que ele adotou o modus operandi do MST, né? Afasta, eu quero, né? Não é assim. Não adianta ele cobrar o governo em público dessa forma, né? Enfim, marcaram até uma reunião. Mas você acha que o governo está em dívida com o Arthur Lira? Evandro, é muito difícil a gente cravar isso, porque a gente não sabe lá no interior das coisas o que um acabou prometendo ao outro. Mas a partir do que a gente já acompanhou, inclusive com aprovações que já aconteceram, ou com discussões que estão sendo tocadas ali no Congresso. Perfeito, você tem toda a razão, aconteceram aprovações, mas também já aconteceu bastante liberação uma farta liberação de emendas nesses últimos dias. Me parece que agora a discussão ela sobe de patamar. Na verdade, o que o Lira deve estar cobrando são cargos, ministérios, por exemplo, Funasa. O Centrão tem pressa na definição dessas posições. E o governo tem um outro ritmo. E você, Segré, como é que enxerga? Eu vejo uma frase com muitas frases indiretamente ditas. Primeira questão, imaginemos por um momento que o Lira tem alguma coisa para falar com o presidente. Não através da imprensa que faz isso. Pede uma reunião, liga por telefone, manda um WhatsApp, o que for. Mas não é através da imprensa. É uma questão interna entre duas lideranças, Poder Executivo e Poder Legislativo. A segunda mensagem que tem essa frase é indicar, você tem ministros que não estão cumprindo com o nosso acordo. Qual é esse acordo? A gente não sabe, mas claramente tem um acordo. E a terceira frase é: você quer que continuemos aprovando o que você quer? Então escuta o que estou te dizendo, porque senão a coisa pode parar um pouquinho. Então uma frase aponta muitas indicações que com certeza o presidente deve estar escutando. Agora a nossa tarja traz uma pergunta muito interessante. Quem governa? Quem governa, Alangani? Olha, atualmente o Congresso Nacional ele tem muito poder. Quem, de fato, aprovou a reforma tributária, a reforma aí que teve os holofotes da mídia, foi o Congresso Nacional, não foi o Poder Executivo. É claro que teve participação do
ministro Fernando Haddad, nos bastidores, mas o avanço de algumas agendas, Congresso Nacional que tem governado mais. Você acha isso, Piperno? No caso da reforma tributária, houve uma feliz conexão aí entre o Poder Executivo e também o Legislativo. Ou seja, um equilíbrio. Sim, eu acho que nenhum dos dois teria aprovado isso sozinho. E havia, sim, há o interesse do governo em aprovar isso, né? Isso inclusive, é tópico de campanha. Agora, é claro que o governo melhorou a posição dele hoje, à medida em que ele já distribuiu verbas, à medida em que ele já fez algumas mudanças, inclusive em ajuste de cargos, mas provavelmente ainda falta alguma coisa. Segreno, no teu ponto de vista, tem esse equilíbrio que foi mencionado aqui pelo Fábio Piperno? Não me parece que tem um equilíbrio nesse ponto. Uma vez, um amigo fez uma brincadeira com 4 cadeiras, em que estávamos 4 pessoas sentadas nas cadeiras, eu era um, e foi apoiando um no colo do outro, e foi tirando as cadeiras. Curiosamente, ninguém caiu. Por quê? E ele explicou, era uma questão de equilíbrio. Quando ninguém se mexia, os 4 se mantinham. Se alguém se mexia, os 4 caíam. Aonde aponta essa analogia? Os 3 poderes são complementares em muitos aspectos, mas de alguma maneira quem delimita aonde o governo está indo é o Poder Executivo. O Legislativo, com base no Executivo ou com propostas próprias, ele determina leis. E o Judiciário, o STF, verifica o cumprimento da Constituição. No governo anterior, cada 8 dias, em média, tinha alguma disposição contra o Poder Executivo. Nesse caso em particular, o Poder Legislativo está trabalhando sobre a base do Executivo, muitas vezes com propostas próprias, mas o STF não está participando. A gente vê o STF somente com a pauta que está agora, aborto, uso de drogas para pessoas de consumo, enfim, mas não tem involucrado ele na questão executiva. Então aí vem, quem governa? Ou o Executivo ou o Legislativo? Eu te diria que, em função das frases como que a gente viu hoje, pode ser o Executivo, mas quem está colocando a agenda é o Legislativo. E quem está colocando o Brasil minimamente nos trilhos não é nem o Legislativo e nem o Executivo. Quem é? É o Banco Central, com a política de controle da inflação, Piperno. A inflação controlada, reduzindo também as expectativas inflacionárias, juros futuros diminuindo. E aí essa alta recente, por exemplo, da Bolsa de Valores, índices de confiança também subindo, dado ao bom trabalho do Banco Central. Essa instituição que tem sido tão criticada pelo governo, mas tem o reconhecimento das agências de rating internacional, que tem o reconhecimento do próprio FMI. Fala, Piperno. Não, eu fico imaginando o seguinte, né? Ontem foi dia de boletim em focos, né? Aí é muito comum analistas dizerem o seguinte, o Banco Central está de olho aqui, nessas projeções para 2024, 2025. Quer dizer, o Banco Central do Brasil, ele se pauta nesse tipo de projeção. E que a gente sabe que eles erram tudo, e muito. Então, como é que ele faz um trabalho competente se ele se pauta nesse tipo de projeção ruim? Não, eu concordo que acertar ali o número exatamente é difícil, mas é um direcionamento, se o número está subindo ou está caindo, né? Se os agentes aí do mercado estão com as expectativas inflacionárias mais ancoradas ou desancoradas. É isso que o Banco Central ele está olhando. Quando começou a ancorar mais essas reduções de projeções do Focus, começaram aí a cair, o que o Banco Central falou? Olha, agora, pelo menos por uma parte do Banco Central, existe espaço para redução da taxa de juros. Você sabe que eu estava coçando aí a cabeça em função da fala do Piperno, porque quando são feitas essas projeções, e lembrando que o informe Focus não é feito pelo Banco Central, são consultoras que mandam essas informações. E são modelos macroeconômicos, especificamente econométricos. E aí são determinadas variáveis com alguns indicadores que vão compondo o resultado. Não é que Alan, Piperno e eu falamos, e aí, quanto vai ser? 2,4? Não, 2,5. E Alan fala, não, 2,3. Tá, então a média é 2,4, a gente lança isso. Não é assim que se faz. A única questão é que, lamento que o Piperno não reconheça, é que quando a gente faz essa projeção de 2024, o que o Banco Central está fazendo é uma questão técnica. Ele tem que olhar, porque a sua responsabilidade é exatamente nesse ponto. Então é uma situação complexa, porque todo mundo elogia
a conformação de chegar na meta de inflação, que era uma determinação do Conselho Monetário Nacional. E hoje em dia é como que isso está errado. Ou seja, cumprir o que determina a lei está errado. E isso, de fato, atrapalha. Piperno, quer colocar algo? Porque Segré mencionou você aí, ou o fato de você não reconhecer isso. Não, eu repito que quem se baseia em projeção, por exemplo, do Boletim Focus, está se baseando numa péssima fonte, em projeções ruins, historicamente ruins. Aliás, comparem qualquer indicador deles em janeiro com o que está acontecendo. Ô, Piperno, mas vamos esquecer o Focus. Você não acha que o Banco Central está fazendo um bom trabalho? Porque a inflação está arrefecendo e ele que é responsável pela política monetária no combate à inflação. Aliás, a análise começa hoje, né? Sim. Não reconheço esse ótimo trabalho, não. Inclusive, eu já citei muitos erros aqui que nos últimos tempos têm ocorrido em avaliações e até mesmo em contas muito sérias que o Banco Central faz. E sem contar que, se, por exemplo, o governo a Petrobras resolve aumentar a gasolina, por exemplo, em 50 centavos, qual é o impacto da atuação do Banco Central nisso? Agora, voltando para essa questão envolvendo aí os ministérios, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre especificamente o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O que ele disse? Que Lira foi direto ao dizer que tem muito prazo de validade. Lira disse que Padilha sofreu dificuldades por causa do que classificou como loteamento de ministérios, Alangani. Sabe o que me lembra um pouco? O início do governo Bolsonaro, onde havia uma dificuldade de aprovação de reformas, uma relação difícil com o Congresso, motivos eram diferentes. E aí, a partir do momento que o governo entendeu que teria que estar mais próximo do Centrão, colocou ali um Ciro Nogueira, né, que facilitou esta relação, o governo conseguiu avançar com a agenda econômica. O mesmo ocorre agora. Existe uma insatisfação clara com Alexandre Padilha, com principalmente a gestão desses recursos, né, a distribuição de cargos, enfim. Então, o que o Centrão quer? Quer alguém, de preferência, mais ligado ao Centrão, como era Ciro Nogueira no passado, para que este recurso chegue na ponta para esses partidos de sempre. Piperno, o governo federal está patinando justamente num dos temas que são mais importantes, que é a articulação com esses grupos? A articulação melhorou, eu diria para você. Começou muito mal e a gente criticou várias vezes aqui. E melhorou a partir do momento em que o Lula entrou em campo para resolver isso. E Lula, mesmo tendo um ministro que poderia fazer isso. Sim, deveria. Justiça seja feita também o Haddad. Bom. É um outro personagem que tem, né, acabou revelando muitas qualidades, inclusive desconhecidas. Né? Ninguém imaginava o Haddad articulador. Sim. E vai se saindo alguém com muito trato para lidar com a coisa política. Segré, fala. Não, Piperno, eu concordo aí com o Haddad. Agora, o Lula, na articulação, o Lula passou o tempo inteiro viajando. O Haddad, eu concordo contigo. Mas o Lula passou mais tempo no exterior do que aqui. Quer dizer, modo de... O Lula que solta também o dinheiro, né? Então, negociando assim, eu também negocio. Qualquer um negocia. Vai lá, conversa, distribui cargos, é ele que nomeia, enfim. Então, distribuir cargos é distribuir recursos também. A questão é que Alexandre Padilha não está fazendo o trabalho dele. Lira está certo nisso. A Padilha não está fazendo o trabalho que ele deveria fazer.